Ou não é Lucas 10 não, perdão. Estou abrindo a palavra de manhã, é outra palavra. Ô Jesus. Jeremias 17. Jeremias 17, a partir do verso 1. Jeremias 17, 1. Quem achar, glorifica o Senhor. Estarei lendo da nova versão transformadora, NVT. Jeremias 17, 1 diz assim: o pecado de Judá está escrito com cinzel de ferro, gravado com ponta de diamante em seu coração de pedra, e nas pontas de seus altares. Até os seus filhos adoram nos altares e nos postes dedicados a Azerá, debaixo de toda árvore verdejante e no alto das colinas, nos montes e nos campos. Entregarei todas as suas riquezas, seus tesouros e seus santuários idólatras, como despojo para os seus inimigos. Porque o pecado corre solto na terra. Olha isso. Porque o pecado corre solto na terra. A herança que reservei para vocês lhes escapará por entre os dedos. Farei que os seus inimigos os levem como prisioneiros para uma terra estrangeira, pois a minha ira se acendeu como fogo, e arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. É como o arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém. Verso 7. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, extremamente perverso. Quem sabe, de fato, quanto é mal? Verso 10. Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Palavra do Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra, por esta noite na tua presença. O texto fala por si só. Que texto tão rico, tão poderoso, tão esclarecedor. Fala da vida como ela é, Senhor. E agora eu peço que o Senhor fale conosco a tua palavra. Que o Senhor passe, que em nome de Jesus, essa palavra passe dos nossos ouvidos. Que ela possa entrar, penetrar em nosso coração e dar o fruto necessário, como a palavra diz. Que ela gere em nós transformação. Eu entrego em tuas mãos cada homem e mulher que me ouve. Que teu Espírito Santo seja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, então estarei ministrando Jeremias 17, a partir do verso 1. Eu quero falar com você nessa noite sobre o tema: confie em Deus e seja sustentado por Ele. Confie em Deus e seja sustentado por Ele. O texto fala a história de um homem chamado Jeremias. Jeremias era um profeta. E o povo aqui estava vivendo em pecado constante. Constantemente esse povo, a palavra do Senhor diz no verso de número 1, que o pecado estava gravado no seu coração. É como se eles não conseguissem se libertar, aquilo tinha sido cravado na vida deles, e constantemente eles pecavam, mesmo com avisos repetidos, mesmo com palavras de exortação, mesmo com palavras dizendo abandone a adoração a outros deuses, abandone alguns vícios, abandone alguns pecados, mas o texto diz que o povo não se arrepende.
faziam alianças políticas erradas, confiavam em suas mãos, confiavam em guerras, confiavam em suas alianças políticas, mas viviam escravos dos seus próprios erros. E ao invés de confiar em Deus, confiavam nos seus negócios, nas suas alianças, no exército, na política. Qualquer semelhança é mera coincidência. Vivemos nos nossos dias de caos. O mundo está em caos. Vivemos com medo, insegurança do amanhã. Se nós pararmos para olhar o que acontece no mundo, as notícias são horríveis. Se você pegar grandes jornais em que falam das notícias globais e nacionais, o que está acontecendo no mundo, Rússia, Ucrânia, esses dias agora, o presidente da Rússia fez uma ameaça, o presidente dos Estados Unidos posicionou alguns submarinos, e ameaça de bomba nuclear, e terremoto, e tsunami, e Israel em guerra. E vemos o que está acontecendo no nosso país, uma insegurança política, briga, os maiores líderes do país divididos, o país dividido no meio. Quanta insegurança, quanta instabilidade. Quantas notícias ruins, quanta falta de esperança. E se nós colocarmos os nossos olhos no que nós realmente estamos vendo aí afora, entramos em crise. Sempre esperando, tomara que ano que vem melhore, tomara que ano que vem melhore. Cada dia as coisas têm se agravado mais. E o texto diz que este povo viveu um tempo de pecado extremo. Se acostumaram com o pecado, o texto diz que aquilo ficou cravado em seus corações. O texto diz que eles iam ao templo, mas era apenas uma religiosidade exterior. É como se a palavra fosse ministrada, mas não gerasse transformação de vida. Pessoas adoravam, mas como Jesus diz aos fariseus hipócritas: vocês me louvam com seus lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Então o povo viveu um tempo de esfriamento espiritual, um tempo de afastamento da presença verdadeira, genuína do Senhor. Não havia santidade, o povo estava em crise. Mas sempre mesmo em meio à crise, há uma palavra de Deus para nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Sempre em meio à crise, há uma palavra de esperança, de cuidado, de livramento, de escape para a sua vida. Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. Se nós confiarmos em Deus, Ele fará algo diferente em nosso meio. Nós não somos o povo que está aí fora. Nós não somos aqueles que vivemos em um caos, porque nós temos uma promessa sobre a nossa vida. Somos filhos de Deus, somos guardados por Deus, somos sustentados por Ele. Há um tratar diferente da parte do Senhor para aqueles que o temem. Você crê nisso? Há um agir diferente da parte de Deus para aqueles que esperam nele. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é o pecado e as suas consequências. O pecado e as suas consequências. Nós vemos aqui que o pecado estava gravado no coração dos homens e eles não conseguiam se libertar. E talvez você se pergunte: pastor, o que significa pecado? Hoje em dia se fala tanto em pecado, a igreja põe tanto esse peso de pecado, mas o que é pecado, pastor? A tradução, significado, pecado é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Pecado é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Eu sei Deus espera, eu sei a lei que Deus criou, eu sei o que Deus tem para a minha vida, e voluntariamente eu ajo contra essa sua vontade. Por exemplo, a palavra de Deus diz: não matarás, não furtarás. Então, nós conhecemos o pecado, amém? Todos sabem o que é pecado, amém? Eu não quero enfatizar tanto aqui nessa questão dos pecados, das leis, mas eu espero que você tenha consciência do pecado
e suas consequências. O pecado é uma transgressão da vontade de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse assim a Adão: olha, comam de todos os frutos que estiverem no jardim, mas somente deste fruto vocês não comam. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles foram e transgrediram uma lei da vontade de Deus. Então o pecado é isso, é quando você tem uma vontade e você se entrega àquelas vontades, você faz aquilo que você não devia fazer. Então preste atenção, o pecado sempre leva você mais longe do que você queria ir, custa mais caro do que você queria pagar. O pecado sempre te leva mais longe do que você queria ir e custa mais caro do que você queria pagar. Adão e Eva pensaram, não, a serpente chegou e disse: olha, não coma, não dá nada não. Não, mas Deus disse que eu não posso comer, porque se eu comer, eu vou saber a diferença entre o bem e o mal. A consequência do pecado é a morte. E Deus avisou, não comam. Mas quando eles foram falar para a serpente falou: ó, faça que não dá nada. Não. E o que passa na nossa mente? Não, eu vou fazer só mais uma vez. Não, isso não vai dar em nada. Então preste atenção, o pecado sempre leva você mais longe que você queria ir, custa mais caro do que você queria pagar. Pecado não se administra, pecado se abandona. Talvez você esteja tentando administrar o teu pecado. Cada um sabe aquilo que faz, aonde faz. Talvez você tenha hora para fazer o que você faz. Tem dia da semana, é o momento em que eu fico sozinho, pastor. É o momento em que eu encontro aquela pessoa, pastor. É o momento em que eu estou naquele lugar, pastor. Eu sei que eu não posso, mas é mais forte que eu. Quando eu vejo já... Mas pastor, é só algumas vezes na semana. Pastor, é só uma vez por mês. Pastor, é só de vez em quando. E talvez você ache que você está administrando isso. Está tudo bem, pecar só mais uma vez, está tudo bem, não vai dar em nada, está tudo bem, porque eu sou homem, eu sou mulher. Eu quero dizer a você, pecado não se administra, pecado se abandone. Não tente controlar o seu pecado, abandone-o, porque senão uma hora ele vai te destruir. Ele vai te levar mais longe da onde você queria ir. Você vai ter que pagar um preço mais caro do que você queria pagar. Talvez isso custe o seu emprego, talvez isso custe a sua família, talvez isso te traga doenças. Eu quero dizer, sem dúvidas, isso te trará consequências. O pecado tenta se disfarçar de liberdade. Por quê? Porque quando eu faço, eu penso, tudo eu posso. Sabe por que muitas pessoas não querem vir para a igreja? Porque elas não querem ter compromisso com Deus. E eu também já fui assim. Você foi assim? Não, mas se eu for para a igreja, eu vou ter que parar de fazer isso? Se eu for para a igreja, o pastor vai mandar eu parar de fazer? Não. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos... O pastor não manda você parar. Só que chega um momento em que você começa a ouvir a palavra do Senhor, e o Espírito Santo começa a falar com você, e você começa a olhar para a sua vida, e você começa a fazer uma análise, uma reflexão, e fala, por que eu faço o que faço? Por que eu ainda vivo essa vida? Por que eu ainda faço isso que não me abençoa? Por que eu ainda faço isso que tem me destruído? E você porque amados, olha aqui para mim, a maioria dos pecados são bons, são prazerosos. Se não fosse, nós não nos viciássemos, não haveria vício nisso. Eu nunca, graças a Deus, nunca usei droga. A minha família teve problema com alcoolismo. Graças a Deus eu nunca entrei nessa área, nunca bebi. Graças a Deus, Deus me chamou cedo. Mas eu não penso que seja ruim. Eu não penso que a maconha seja ruim. Eu não penso que a cocaína seja ruim. Eu não penso que o crack seja ruim. Ruim é a consequência depois daquele prazer. Alguns usam para dizer, pastor, eu preciso ficar mais calmo.
Pastor, eu faço para ficar mais alegre. Pastor, eu bebo para esquecer tal situação. Pastor, eu conheci uma pessoa, ele tinha muito dinheiro, uma boa formação, mas não tinha alguém para compartilhar a vida com ele. Não tinha amor. Então ele comprava a mulher. Chegou um momento que ele entendeu: amor não se compra. Amor não se compra. Prazer você compra, amor não se compra. Mas há um momento que a consequência desse prazer vem. Há um momento que a conta chega. Leia comigo, por favor, o verso de número 4, que diz assim: olha a recompensa pelo pecado, a vida que esses homens e mulheres estavam vivendo. Verso 4 diz assim: a herança, o que é a herança? É que você recebe após algo. A herança que eu reservei para vocês lhes escapará por entre dedos. Deus está querendo dizer: olha, eu tinha algo preparado para vocês, mas essa herança vai passar no meio dos dedos de vocês. Vocês vão perder a bênção, a promessa que eu tinha para vocês. Os seus tesouros e os seus santuários idólatras como despojo para os seus amigos, porque o pecado corre solto na terra. Deus está querendo dizer: eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Deus está dizendo: não vai passar impune. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, mas sabe aquela promessa que eu tinha, a herança que eu tinha preparado, o propósito que eu tinha para a tua vida, vai passar pelos teus dedos. A palavra do Senhor nos ensina que a consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna. Quando nós pecamos, isso nos traz consequências e principalmente isso nos afasta. Quando Adão e Eva pecaram, eles ainda não eram para ter morrido, Deus não os criou para isso, ninguém tinha morrido ainda, mas quando eles pecaram, entrou a morte física na terra e entrou também a morte espiritual. A palavra de Deus diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Hoje eu e você estamos aqui. Todos pecamos, todos precisamos da graça, todos precisamos da misericórdia, todos reconhecemos: Senhor, eu andei por caminhos errados, mas a Tua graça me alcançou, Senhor. Um dia eu estava perdido lá fora, um dia o Senhor veio até mim, quem sabe eu estava embriagado, quem sabe numa noite eu estava sem esperança, estava com o casamento perdido, a família perdida, estava perdido nas drogas, estava perdido na prostituição, estava perdido aí fora, mas o Senhor encontrou e me resgatou do lamaçal do erro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo morreu na cruz para me libertar desse pecado que eu herdei de Adão e Eva. Todos pecaram, eu pequei, você pecou, eu preciso da graça de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus, mas Cristo veio e eu reconheço como único e suficiente Salvador da minha vida. Ele levou na cruz todos os meus pecados, eu fui perdoado. Cantamos aqui, olha, que agora eu sou amado dele. Ele me ama. Ele te ama a ponto de entregar o seu único filho por amor a mim e a você. Ele te oferece vida eterna. Amém, queridos? Segundo ponto agora. Deus então explica isso ao povo. E agora o segundo ponto: não coloque a sua esperança em recursos humanos. Não coloque a sua esperança em recursos humanos. Leia comigo, por favor, o verso 5. Onde o texto diz assim: assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas e que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. Maldito é quem confia nas pessoas. Pastor, como assim? O texto está dizendo que eu não posso confiar, sabia, ó, não posso confiar em ninguém. Não é isso. O texto não está querendo dizer que nós não podemos confiar em pessoas de forma relacional. O texto está querendo dizer que você não pode colocar a sua esperança em pessoas.
Eu não posso colocar a esperança da minha vida na minha esposa. A minha esposa não pode colocar a esperança da vida dela em mim. Você não pode, o pastor Renan é um homem de Deus e a minha esperança está nele. Não, não coloque em mim, não coloque no Bolsonaro, não coloque no Lula, não coloque no Brasil, não coloque nos Estados Unidos, não coloque em ninguém. Pastor, eu tenho uma empresa e olha, agora eu acertei a minha vida e agora eu tenho um bom trabalho, agora eu passei num concurso público, agora, não, queridos, maldito é quem confia em qualquer recurso humano. A nossa esperança está no Senhor. Eu não sei como está a sua vida. A palavra de Deus diz que Deus exalta, Deus abate. Quando talvez você olhe, eu não estou profetizando mal, eu quero somente te conscientizar, que você entenda quem está te sustentando e quem está te abençoando. Pastor, glória a Deus, pastor, eu alcancei uma liberdade financeira. Glória a Deus, pastor, as coisas estão bem lá em casa. Glória a Deus, pastor, o meu casamento vai bem. Glória a Deus, pastor, os meus filhos estão bem. Então entenda mesmo, glória a Deus, porque tudo vem das mãos do Senhor. Nós estamos vivendo em anos de insegurança no país. Qual a sua esperança para o amanhã? Qual a sua esperança para o que vai acontecer? Nós não sabemos. Então o Senhor nos convida, não fique olhando para ir para fora, não fique olhando para as coisas, não fique colocando a sua esperança, a sua expectativa no que está acontecendo aí. Olha o verso número 6, é como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma, habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Aquele que coloca a sua esperança em coisas, em recursos, em coisas físicas, o texto está dizendo, vai viver uma vida solitária, de deserto, sem esperança, uma vida estéril, nada frutifica. Sabe qual que é o seu problema? Pastor, talvez a minha fé está abatida. Pastor, eu não tenho mais esperança no amanhã. É porque você está olhando para o homem. Você está olhando para o teu marido, você está olhando para a tua esposa, você está olhando para o teu ano que não saiu do jeito que você queria. Você está olhando para os políticos, você está olhando para a empresa que você trabalha. Deus é poderoso para transformar qualquer situação da sua vida. Quem confia no homem não terá esperança e não terá frutos. Mas agora o Senhor nos chama a algo, terceiro ponto. Feliz é aquele que confia no Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Feliz é aquele que confia no Senhor. Leia comigo, por favor, o verso número 7. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Sua esperança não deve ser pautada em aquilo que você vê. A sua esperança deve ser pautada nas promessas que Deus tem para cada um de nós. O texto diz, é aquele que confia no Senhor será como uma árvore plantada, suas raízes junto às torrentes de água. Uma árvore plantada, mas as suas raízes se espalham, e as torrentes de água passam e alimentam essas raízes, e nutrem essa árvore, e sustentam essa árvore, e fortalecem essa árvore, e trazem vida a essa árvore. O texto está dizendo, aquele que está com os olhos fitos no Senhor, aquele que está esperando no Senhor, está sendo nutrido por Ele, está sendo sustentado por Ele. A bênção sobre a sua vida vem dEle, o livramento, a paz, a alegria vem dEle, querido. Por isso, muitas das vezes, você encontra pessoas que alcançaram tudo, tem dinheiro para comprar tudo, que o dinheiro pode comprar. Ele diz, vem, eu compro, eu pago. Coisas, pessoas, mas a pessoa não é feliz, a pessoa não tem paz, e muitas das vezes nós vemos se jogar na ponte, se colocar na frente de um trem, entrar em depressão, tomar remédios controlados para aquietar o seu coração. Hoje pela manhã eu ministrei um pouco sobre isso, sobre a vida emocional. Mas aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor, sabe, o Senhor está me sustentando.
É o Senhor, eu creio em nome de Jesus, Ele está cuidando, vai dar tudo certo. Assim como uma árvore plantada junto ao rio, as raízes se estendem até as correntes das águas. Olha o que diz o verso 8: não se incomoda com o calor, não se incomoda. O que significa o calor aqui? Tempos difíceis, então, deserto, mas essa pessoa não está preocupada. A palavra para a tua vida em nome de Jesus. Pastor, as notícias são ruins. Aquieta o teu coração. Você não depende nem do seu patrão. Você não depende de ninguém. Você depende do Senhor. Pastor, olha, eu fiz um negócio e agora eu não sei, querido. Se você fez diante da palavra do Senhor, aquieta o teu coração. O Senhor é quem te sustenta. Pastor, mas há uma onda de calor, há um tempo de deserto. Mas Ele não se incomoda com o calor e as suas folhas continuam verdes. Porque não são as circunstâncias físicas que sustentam, mas é o Senhor. O texto diz, Ele não teme aos longos meses de seca. Queridos, nós vemos em nosso país, entra governo, sai governo, entra ano, passa ano, e a gente fala, agora vai, o outro ano vai ser melhor. Mas se nós olharmos aí fora, não há esperança. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Querido, você não será atingido pela crise que acontece no nosso país, que acontece no nosso mundo, que acontece no seu trabalho, que acontece nos casamentos, que acontece nas famílias, que acontece nos nossos jovens, que acontece nas nossas crianças, porque é o Senhor quem nos sustenta e os nossos olhos estão. Eu faço reunião com as pessoas que trabalham comigo. Toda semana eu digo isso. Não me importa o que está acontecendo aí fora. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Reivindique de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Obedeça a sua vontade. E todas as bênçãos do Senhor virão sobre ti. Os cuidados dEle, os livramentos dEle virão sobre ti. O texto diz, Ele não será atingido por calor. O Senhor mantém as suas folhas. Não teme a longos meses de seca. Agora preste atenção nessa palavra. Nunca deixa produzir frutos. Nunca deixa de produzir frutos. Você fez um propósito de vida para esse ano? Estava compartilhando com o irmão aqui agora há pouco. Ele falou, pastor, graças a Deus, 2 propósitos que nós fizemos na minha vida, na minha casa, já foram alcançados. Você pode dar glória a Deus por isso? Nunca deixam de produzir. Agora tem gente que está aí. Deixa a vida me levar. Vamos fazer, não. Não, eu não acredito nessas coisas. Não, mas a vida está uma miséria, um deserto. Casamento está pela graça. Vida financeira pela graça. Vida relacional, só misericórdia. Você fica olhando as coisas, fica se apegando às coisas. Querido, tampa os seus ouvidos. Quando alguém vier te dizer algo, feche os seus olhos, tampa os seus ouvidos. Assim, olha, comigo é diferente. Mas por quê? Porque eu sigo Deus, que é Senhor de todas essas coisas que você chama de problema. Ele é poderoso para transformar todas essas coisas em nome de Jesus. Saia daqui com essa palavra no seu coração. Quando se levantar aqueles que vêm com notícias ruins, diga, arreda-te, eia, saia daqui. Aqui não, eu não aceito isso sobre a minha vida. Tire da sua boca palavras de maldição, tire da sua boca palavras de ruim, tire da sua boca o pessimismo, tire da sua boca a falta de fé, a falta de esperança. Pastor, mas é real para os outros, não na tua vida, em nome de Jesus. Você é filho de Deus, a promessa é sobre você. Eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando de palavra de Deus. Não se importará com os longos meses de seca, porque nós estamos firmados no Senhor e seremos nutridos e sustentados
Ele, em nome de Jesus. Quero chamar o louvor, por favor. Possível, você que pode, fique de pé. Eu quero orar com você. Essa palavra falou fortemente comigo durante a semana. Constantemente eu ouço pessoas, muitas das vezes pessoas colocando desculpa. Desculpa no marido, desculpa na esposa, desculpa no irmão do lado, desculpa no patrão, desculpa no funcionário. Ah, pastor, está faltando emprego. Pastor, não pagam bem. Pastor, não tem mão de obra. Querido, tudo. Sabemos, os problemas são reais. Eu não estou menosprezando os problemas. Só estou convidando você a olhar para o Senhor. Não é que a gente vai fingir que não tem nada. Não é que a gente vai fingir que o problema não existe. Meu desejo só é que você saia daqui com a consciência. Você não foi chamado para viver aquilo que aqueles que estão lá fora e não creem no Senhor vivem. Há algo diferente da parte de Deus para a sua vida. Mas para isso, não administre o seu pecado. Abandone-o em nome de Jesus, ou ele destruirá a sua vida. Quem aqui já fez algo de errado, pecado, e se sentiu indigno de falar com Deus? Deus tinha uma bênção para você, mas você sabia, eu pequei, então você não tem coragem de falar com Deus. Você não tem coragem de pedir, você se sente envergonhado e acusado por... E aí você então deixa de receber. No verso 4 nós vemos Deus dizendo: eu tirarei a herança de vocês, ela passará pelos vossos dedos, por causa do seu pecado. Quem sabe a sua vida não muda. Quem sabe você não tem vivido uma vida frutífera, porque você não consegue se libertar do seu pecado. Você está administrando. Pastor, eu já não faço mais tanto, mas ele ainda está cravado em você. Isso tem te escravizado. E eu quero repreender isso em nome de Jesus. Eu quero dizer a você, porque é você, eu não posso fazer nada. É você. Eu oro para que você o abandone, ou ele te destruirá. Eu quero dizer a você, não coloque a sua esperança em recursos humanos, mas que você se confie no Senhor. Seja sustentado por Ele. Seja feliz. E nunca mais, repita assim comigo, olha, nunca mais eu deixarei de dar frutos. Essa é uma promessa de Deus para nós. Você conhece pessoas que aonde elas chegam, as coisas mudam. Aonde ele põe a planta dos pés, o negócio muda. Se ele chega, se ela chega, a atmosfera é diferente. A bênção de Deus chega. José, aonde chegava, a bênção de Deus era sobre ele. A minha oração é: aonde você chegar, não importa o clima, não importa o que esteja acontecendo, a presença de Deus é sobre a sua vida. Que você faça diferença onde você chegar. Os números têm que mudar, a libertação tem que acontecer, a alegria tem que chegar, a paz tem que chegar, porque a presença de Deus chegou nesse lugar, amém? Nós vamos adorar o Senhor, e eu convido você a falar com o Senhor aí no seu lugar. Quem sabe há algo que você está administrando, Deus fala assim para você: abandone isso nessa noite em nome de Jesus. Você diz: olha, pastor, eu quero mudar de vida, mas parece que está cravado no meu coração, eu não consigo me libertar. Eu quero dizer a você: entregue isso ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Não deixe para amanhã, não deixe para o próximo culto, não deixe para o mês que vem. Deus te trouxe uma palavra para hoje em nome de Jesus. Essa luta me matar, o desespero
mão no seu coração. Pode continuar adorando. Coloque a mão no seu coração. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Quero orar por você diante dessa palavra. Aquilo que o Senhor falou contigo, coloque a mão no seu coração aí. Não sei o que você tem enfrentado. Talvez essa é a noite de você parar de administrar o seu pecado, de pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu quero abandonar isso, eu não quero mais isso para minha vida. Eu sei que não vem do Senhor. Eu quero entregar isso a partir de hoje nas mãos do Senhor, para que eu nunca mais venha fazer. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha sobre mim. Coloca a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego em Tuas mãos cada homem, cada mulher, diante da palavra do Senhor. Se há algum caminho mau em nós, eu peço que o Teu Espírito Santo venha agora, da ponta dos pés até o alto da cabeça. A palavra do Senhor diz: os sinais acompanham aos que creem. Em nome de Jesus, fortalece esse homem, fortalece essa mulher, reveste-os com Teu Espírito Santo, liberta-os em nome de Jesus. Visita os corações, aquele que tem um coração verdadeiro, sincero, dizendo: Senhor, eu não quero mais, eu não quero mais, Senhor. Eu quero abandonar essa prática, eu quero abandonar esse vício, eu quero abandonar esse caminho mau. Eu quero viver uma vida de santidade na Tua presença. Eu quero me relacionar mais contigo. Senhor Espírito Santo, pega esse homem, essa mulher pela Tua mão, sustenta-os, Senhor, fortalece-os, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Coloque cercas, se afaste do mal, se afaste de lugares, se afaste de pessoas que te fazem pecar. Não brinque, não negocie a sua santidade, não negocie a sua família, não negocie os seus negócios, não negocie aquilo que Deus te deu. Não administre, abandone, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por aqueles que estão sofrendo o calor, o deserto, a esterilidade, aqueles que têm colocado os seus olhos em coisas, em recursos humanos, em pessoas, a sua esperança, e tem se decepcionado, porque a Tua palavra diz: maldito é o homem que confia no homem. O homem não pode nos trazer nada, por mais bom que seja. A Tua palavra diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós nessa noite livramento, que o Senhor abra portas de emprego, abra portas na vida financeira, Senhor. Transforma a realidade desse homem, dessa mulher. Hoje pela manhã eu vi uma pessoa vir me dizer: pastor, eu vim na semana de clamor, eu tinha uma causa na justiça, clamei ao Senhor, em poucos dias o Senhor transformou. Nós reconhecemos: é o Senhor, e nós queremos tributar ao Senhor a honra, queremos reconhecer, cremos, o Senhor é o mesmo. Então pedimos a Tua intervenção, pedimos a Tua provisão, pedimos, Senhor, o escape que vem das Tuas mãos. Pedimos ao Senhor: apressa-te ao nosso socorro, transforma a nossa história, que haja um comprometimento da nossa parte, de não olhar para recursos humanos,
de não esperar nada do homem, mas de colocar os nossos olhos no Senhor. Que haja um comprometimento da nossa parte de não murmurar, de não emprestar os ouvidos àqueles que têm apenas reclamado, aqueles que têm sucumbido, mas que haja em nós um outro espírito, assim como Josué e Caleb, que quando foram espiar a terra, disseram: realmente é terra de gigantes, mas o Senhor nos dará essa terra. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, que acima da adversidade, acima da seca, acima da esterilidade, há sustento do Senhor, a provisão das tuas mãos. Que vivamos um mês de cuidado da tua parte, que não sejamos pegos, atingidos pelo calor, pelo frio da madrugada, pelo terror noturno. Que a mão do Senhor seja sobre nós, e nós daremos ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, por favor, chamar o pastor Paulo e a pastora Jane. Que você saia daqui com essa palavra, em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, verso de número 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Essa é a palavra do Senhor para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não foi instituída pela igreja do Nazareno, ela não foi instituída pela igreja evangélica. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios dizendo: porque o que eu recebi do Senhor, eu entreguei a vocês. Jesus foi traído, e na noite em que ele foi traído, ele pega o pão, parte o pão, agradece ao Senhor e diz: este pão simboliza o meu corpo. Ele pega o suco de uva, o suco da videira, e ele levanta, dá graça ao Senhor e diz: este é o sangue da nova aliança. Isso simboliza o meu sangue derramado na cruz, para a purificação dos nossos pecados. Talvez você chegue aqui nessa noite acusado pelo seu pecado, talvez algo que você fez nessa semana, quem sabe hoje. Satanás é tão sagaz que ele te acusa, te atenta, te envergonha. Mas Jesus não morreu para que você seja acusado, para que você seja envergonhado. Jesus quer transformar a minha vida e a sua vida. No verso 28, a palavra nos convida a nos examinarmos. Examine-se, pois, o homem assim a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem come e bebe sem discernir o que nós estamos vivendo aqui, come e bebe juízo para si. Entre nós não há ninguém perfeito, mas todos estamos aqui buscando uma vida de santidade, amém, queridos? Todos estamos aqui dizendo: Senhor, estamos à tua espera, e quando o Senhor voltar, nós esperamos viver face a face com o Senhor. A palavra
diz assim, verso 30: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Verso 26 diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Preste atenção nesse verso. Aqui está o significado de o porquê nós ceamos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais: Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e nós o esperamos. Ele vai voltar, você crê? E quando Ele voltar, nós iremos com Ele para a morada que Ele tem preparada para nós, e viveremos com Ele eternamente. Nós vamos consagrar ao Senhor esses alimentos. Eu peço que você estenda as suas mãos para cá. Senhor, obrigado por esses alimentos. Consagramos ao Senhor o pão, simbolizando o teu corpo, o suco de uva, simbolizando o teu sangue. As mãos que fizeram, prepararam. Fazemos isto em memória. Sabemos, o pão não é o corpo, o suco não é o sangue, mas a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer em memória, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos servir os alimentos. Então você que deseja participar nessa noite, eu peço que você saia do seu lugar, venha aqui à frente e pegue com os pastores, em nome de Jesus. O seu alimento, você pode ir abrindo. A palavra do Senhor nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Pegue o seu pão assim, levante aos céus. Eu incentivo você a dar graças ao Senhor. Diga palavras de gratidão ao Senhor. Pai, graças te damos, Senhor. Mais um mês, quantos meses estamos aqui? Alguns quantos anos? Para alguns é o primeiro, quem sabe para alguns é o 10º, 20º, 30º, e a tua graça nos alcança e nos sustenta. Graças nós te damos, Senhor, bendito seja o teu nome. Então, tendo dado graças, ele o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Isto simboliza o corpo do Senhor que foi entregue na cruz para perdão e purificação dos nossos pecados. Comamos todos em nome de Jesus.
Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Isto simboliza o sangue de Jesus, que foi entregue na cruz, por amor a mim e a você. Levante assim ao Senhor, aos céus. Senhor, obrigado mais uma vez. Não há palavras, não há ações, não há o que nós possamos fazer que recompense o que o Senhor fez por nós. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode oferecer ao Senhor palavras de gratidão e adoração. Reconhecemos o Senhor em todas as coisas em nossa vida. Obrigado, Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tomemos todos em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que após eles cearem, eles adoraram ao Senhor. Com alegria. Celebrai a Cristo, celebrai, oh, oh, oh. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai, oh, oh, oh. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Convidar a fechar os seus olhos. Vamos orar, despedir para que nós possamos ir para casa, todos em paz, em segurança. Feche seus olhos aí no seu lugar. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada por mais um culto. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ali ouvir a Tua voz, sentir a Tua doce presença, Senhor. Pai, eu quero pedir a Ti, Deus, que o Senhor esteja conosco durante toda essa semana, Pai. Nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Pai, faça prosperar as obras das nossas mãos. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar conosco, indo na nossa frente, Senhor, nos guiando a Tua vontade, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor seja presente conosco todos os dias, pois nós necessitamos, Senhor, de Ti. Nós necessitamos, Pai, que o Senhor esteja no controle das nossas vidas. Não deixe, Senhor, que os nossos pés vacilem. Não deixe, Senhor, que nós venhamos errar, que nós venhamos sair do caminho, Senhor. Nos direciona, Senhor, novamente ao caminho certo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, Deus, que o Senhor nos leve em paz e segurança.
Guia-nos, Senhor. Livra, Senhor, aqueles que trabalham, Senhor, viajando. Livra do acidente, do homem mau, da bala perdida, do sequestrador. Aqueles, Senhor, que trabalham em serviços perigosos, Senhor. Dê o livramento, Senhor. Guarda em nome de Jesus, Senhor. E sustenta, Senhor, os teus filhos. Dê uma semana abençoada. Que quinta-feira nós possamos estar aqui novamente. E que nas terças-feiras nós possamos estar juntos no nosso GR, podendo também compartilhar da tua palavra e estar juntos em união, em nome de Jesus. Então eu te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho e que a comunhão do Espírito Santo seja entre nós e sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai em paz. Deus abençoe. Quem quiser me chamar para jantar, estou à disposição.